irmãos. Boa noite. Boa noite. Nós vamos cantar o hino de número 337 do cantor cristão. Aproveitar que os irmãos estão com o boletim. Quem não tiver cantor, tem um boletim aqui. O Monge Benito colocou no boletim esse hino, que vai ser o hino do mês, né? Então a gente vai cantar este hino pelo menos de manhã e à noite. Nós vamos cantar ele pelo menos uma vez, né? 339. É que eu estava sem óculos, né? Não consintas. Para a leitura, convido os irmãos a ficarem em pé. 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. 12 até o verso 17. 1 João, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17. Nós vamos ler todos juntos, irmãos, esses versos, tá bom?
Todos já abriram? Digam amém. Amém. Alguém ainda não abriu? Todos já abriram? Então vamos começar com filhinhos, né? No versículo 12. Vamos lá então. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Vamos orar com o nosso irmão Arne. Faz uma oração pedindo a bênção do Senhor pelo culto de hoje à noite. Oremos. Amado soberano Deus, graças damos ao Senhor por mais um dia, pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos para engrandecer o santo nome. Peço ao Senhor que abençoe, Pai, tudo que fizemos aqui. Os cantos serão cantados, a palavra será pregada, que tudo seja para a tua honra e para a glória. Eu te peço e agradeço no precioso nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Às vezes eu fico pensando, né? Como que vai ser daqui para frente, né? E eu acredito que o que deve nos estimular, irmãos, de servir a Deus é o próprio Deus. Né? Porque as coisas ficam difíceis, né? Estou vendo o Leonardo agora aqui com máscara olhando para mim, né? Não é fácil, irmãos, eu ver os irmãos assim de máscara, né? É uma situação muito difícil. Né? Mas, como eu falei na sexta-feira, o Senhor está controlando todas as coisas, irmãos, né? E eu me alegro de ver os irmãos aqui hoje à noite, de ter os irmãos aqui para juntos nós podermos adorar o Senhor. Nós vamos ouvir um hino, a irmã Alice vai tocar junto com o irmão Túlio. Hoje nós temos 2 instrumentistas, né? Que bom. E enquanto eles tocam, os irmãos vão trazer o dízimo e as ofertas no gasofilácio. E eles vão continuar tocando, e aí então os irmãos dá um oi para os irmãos, cumprimente os irmãos ainda que não você não cumprimentou, né? Às vezes você chegou aqui, sentou e não falou uma boa noite para os irmãos. Então nós vamos ter esse período também de nos cumprimentar, tá bom? Não como antes, mas eu não quero perder esse momento da gente olhar no olho do nosso irmão e falar bem-vindo à casa do Senhor, né? Mesmo que não haja aperto de mão, mas que você deseja aos irmãos que são bem-vindos na casa do Senhor. Após então a entrega dos dízimos e ofertas, eles continuarão o hino e os irmãos estarão se cumprimentando. Vamos ficar em pé, irmãos? Os irmãos têm a liberdade para trazer os seus dízimos e ofertas.
vai orar agradecendo pelos dízimos e ofertas. E vai retirar o gasofilaço. Boa noite, irmãos. Boa noite. Oramos, Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Abençoa cada irmão aqui presente e também te peço a Deus pelos dízimos e ofertas que foram apresentados diante de Ti. Nos dá, ó Deus, sabedoria para utilizarmos estes recursos na Tua obra da maneira que Te agrada, Deus. E também, ó Deus, peço que o Senhor continue suprindo cada uma das nossas necessidades. Te agradeço porque o Senhor tem suprido a cada um de nós, a cada irmão. E que também nós, ó Deus, como igreja, como irmãos em Cristo, possamos estar sempre atentos às necessidades uns dos outros, ó Deus, de modo que, como já desde o início da Tua igreja, não houve entre eles necessitado algum, também não haja nos nossos dias. É o que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Muito bem. Dou oportunidade para os irmãos escolherem um hino. 46. Alguém falou o segundo aí. Qual que é o número? 326. 46 e depois o 326. Quantas estrofes tem 46? Duas. Cantaremos 2 estrofes e depois o número, Arthur? 326. 326. 2 estrofes também. Primeira e a última. Primeira e a última de 326. 46, irmãos. Já
nosso coração, que antes era um coração humano, mundano, corrupto, mas agora esse coração foi renovado e nós somos uma nova criatura. 326, vamos cantar a primeira música, né? Tem duas músicas, é a primeira música, primeira e última estrofe. Resistir com as nossas próprias forças, né? Alguns avisos para os irmãos. Sábado que vem às 9 horas nós vamos ter a limpeza na igreja e espero contar com os irmãos para nós fazermos a limpeza aqui na igreja, né? Quarta-feira, sexta-feira, culto de oração aqui na igreja às 20 horas. E no domingo, 9h30 e 19 horas, os cultos normais da nossa igreja, né? O irmão Joelho já passou o boletim. Quem não recebeu o boletim ainda? Ergue a mão. Todos já receberam? Então, esse boletim é do mês de agosto, né? Mas os avisos são os mesmos, né? Este mês, o mês que vem vai ser o pastor Lúcio, o missionário que vai receber a oferta missionária. Esse mês é o pastor Luiz e a esposa dele, Zeneide, que vão receber a oferta missionária. Então, a oferta que você vai direcionar para os missionários, esse mês é o pastor Luiz. E o mês que vem vai ser o pastor Lúcio, tá bom? Me parece que eu vi no WhatsApp lá, o pastor Alisson está fazendo aniversário, né? Então, se ele assistir depois o vídeo, né? Que ele seja abençoado por Deus e feliz aniversário, né? Para o irmão. Mais algum aviso, irmãos? Tem mais algum aviso? Não se esquecer, irmãos. A irmã Cristiane postou hoje o link para o culto para as crianças assistirem. Então, não esqueçam de entrar lá no link e deixar as suas crianças assistirem lá o culto infantil, tá bom? Todo domingo ela vai postar lá o culto para as crianças. Nós não estamos tendo lá embaixo, mas ela está mandando o link lá. Tem várias irmãs envolvidas, né? Tem a irmã Ruth, a irmã Célia, a irmã Cristiane,
A irmã Flores também, né? Gilnete e Tatiana. E a Gilnete também está envolvida, né? Então, contar as histórias e cantar os cânticos lá, né? Então, vamos estar incentivando nossas crianças também a ouvir as histórias que está sendo colocado no grupo da igreja, né? E se você ainda não faz parte do grupo da igreja, né? Depois liga para mim e fala, pastor, me adiciona aí que eu adiciono, né? Não tem problema nenhum, tá bom? Muito bem. Nós vamos hoje encerrar o nosso tema, né, que a gente tem falado com os irmãos, os nossos 3 inimigos. Né? Obrigado, irmão. Irmã Alice. Nossos 3 inimigos. Nós falamos já 2 cultos. Nós falamos sobre o nosso primeiro inimigo. Alguém lembra qual foi o primeiro inimigo que eu falei, irmãos? E eu comecei por ele, porque ele é que, na verdade, instrumentaliza os outros inimigos, apesar deles eles existirem por si mesmos, mas o diabo também atua nesses elementos, né? Que é o diabo. O primeiro inimigo, nós falamos sobre ele, né? No domingo passado, à noite, eu falei com os irmãos sobre o segundo inimigo, que foi a carne, a nossa carne, né? E hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o nosso terceiro inimigo, que é o mundo, né? E eu queria dizer para os irmãos aqui que o mundo, ele é fascinador, né? Ele fascina as pessoas, né? A gente vê as coisas acontecendo, por exemplo, um exemplo bem clássico, né? Vão oferecer para a população o iPhone 11. Não sei se tem iPhone 11, né? Tem iPhone 11? Não tem o 12, acho que o 11 é o último, né? O iPhone 11, né? Que por incrível que pareça, né, custa a bagatela de 9, 10 mil reais, mais ou menos, esse celular, né? E por incrível que pareça também, viu, irmão Oswaldo? Faz fila. Faz fila. As pessoas fazem fila para comprar, né, o iPhone 11, né? E aquele que tem o 10, ele não está mais satisfeito, né? Ele agora quer o 11, né? Ele quer o 11. Então, as pessoas, elas ficam tentando se animar, se motivar com novidades aqui nesta vida. E o mundo, ele tenta proporcionar às pessoas esse tipo de satisfação, para que esse vazio, ou este desejo, essa ansiedade seja satisfeita. Então o mundo tenta fazer isso. Eu citei o caso do iPhone, mas não é só o caso do iPhone, é o caso de um carro, né? Às vezes a pessoa começa com aquele carro bem humilde, né? Daqui um ano já ele já está começando a falar, eu tenho que trocar meu carro, né? Antes andava de bicicleta, né? Mas agora esse carro já não está mais valendo, agora ele quer um carro mais novo. E assim vai o ser humano, que eu estou dizendo em geral, irmãos, é desse jeito. E o mundo, ele tenta então fascinar as pessoas, satisfazer as pessoas dentro das suas ansiedades, né? E a palavra de Deus, irmãos, ela fala sobre isso. No texto que nós lemos, aqui em 1 João, vamos lá de novo ao nosso texto, né? Do versículo 15 até o versículo 17, 1 João capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 17, a palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do mundo, não é do Pai, mas do mundo.
E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora, se você olhar nesses 3 versos, irmãos, quantas vezes a palavra mundo aqui é mencionada? Os irmãos já pararam? Às vezes, quando a gente está estudando as Escrituras, irmão, nós temos que dar atenção a esses detalhes, né? Olha o versículo 15. Quantas vezes você encontra aqui a palavra mundo? 3 vezes, né? E no versículo 16, quantas vezes você encontra a palavra mundo? 2. E no versículo 17? Uma vez. Então, 3, 2, 1. Repetindo aqui uma palavra para que as pessoas entendam. Agora, o que é o mundo quando a Bíblia está se referindo a isso? Quando a Bíblia está falando que nós não devemos amar o mundo. O que é o mundo, né? Que a Bíblia está dizendo. Será que o mundo é o planeta Terra? Né? É a Terra onde nós vivemos? Aliás, eu vi uma frase essa semana em que as pessoas estavam dizendo assim, não fique olhando para a Terra, porque se você ficar olhando muito para a Terra, você vai querer satisfazer a sua carne, porque foi o estudo que nós fizemos sobre a carne. Olhe para o céu, então você não vai satisfazer a sua carne. Mas quando a Bíblia está falando de mundo, não ameis o mundo, será que está falando sobre o planeta Terra? Não, né? A palavra de Deus, irmãos, ela é bem clara que nós vivemos neste mundo, nós somos parte deste mundo, e neste mundo aqui que nós vivemos, é o lugar onde nós estamos na nossa batalha dia a dia, irmãos. Dia a dia, né? Judas, lá no versículo 3, ele ia escrever para os crentes sobre a vida em comum, ele fala inclusive isso lá, mas Deus naquele momento muda o coração dele para ele falar sobre uma outra coisa. E aí ele fala, mas eu escrevo-vos para exortar vocês a batalharem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos céus. Então, a nossa vida ela é uma luta permanente, né? Veja quantos obstáculos nós temos, irmãos, para servir a Deus. Hoje nós estamos enfrentando mais um obstáculo. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era jovem, as empresas não trabalhavam de domingo. Era só os serviços essenciais que trabalhavam de domingo. Tipo, motorista de ônibus, mas mesmo assim era horário bem reduzido. Grande parte folgava no domingo. Enfermeiro, médico, policial, né? E nas empresas, tipo Eletropaulo, Sabesp, ficava um grupo, não era todos, ficava um grupo de prontidão para serviços emergenciais. Na época que eu era jovem. O domingo, irmãos, era um dia sagrado. As pessoas reservavam este dia para o descanso, para a família, e os crentes também reservavam o domingo para Deus. Passado muitos anos, começaram a incentivar as pessoas a trabalharem no domingo. Mudaram, fizeram uma escala. Naquela época, era uma escala chamada 5x2. Você trabalhava 5 dias e descansava 2 dias. Mas aí não tinha sábado, domingo, feriado, era qualquer dia. A maioria não queria esse horário. A maioria não queria, porque eles queriam ficar no final de semana em casa. Mas com o passar do tempo, eles foram abrindo as lojas, foram fazendo, e hoje então todo mundo trabalha de sábado, de segunda a segunda, folga durante a semana, e não tem mais dia para
trabalhar. E isso, parece que não, irmãos, mas afetou a igreja. Afetou a igreja. Muitos irmãos que eram tão frequentes na igreja, por causa do trabalho, deixaram de ser tão frequentes assim na igreja. Por causa dessa movimentação de fazer as pessoas trabalharem no domingo. Então o mundo, o sistema que nós vivemos, ele não é a favor das coisas espirituais, irmãos. Não é a favor de Deus, ele é a favor, na verdade, ele é contrário a Deus. Ele é contrário a Deus. Eu me lembro, numa época que eu era pastor na igreja Batista Maranata em Campinas, em Aparecidinha, só que lá eu era pastor período parcial, né? Eu trabalhava e era pastor da igreja. E um dos meus sonhos naquela época era trabalhar na Robert Bosch do Brasil. E meu sogro aposentou lá, né? E eu trabalhei em uma grande empresa, que é a Mercedes-Benz do Brasil, mas eu tinha um sonho de trabalhar nessa fábrica, Robert Bosch do Brasil, né? E por incrível que pareça, em determinado dia chegou um telegrama lá em casa, dizendo que eles queriam marcar uma entrevista comigo lá na Bosch. E eu fui na Bosch fazer essa entrevista. E lá eu encontrei um grande amigo meu que ele trabalhou comigo em outra empresa chamada Benix no Brasil. E ele, quando me viu, lá ele era supervisor na Bosch. Ele falou para o meu entrevistador que não precisava nem fazer entrevista comigo. A única coisa que ele falou assim, só fala para ele assinar aquele papel. Eu nem sabia o que era, né? Aí então ele veio com aquele papel e disse assim, olha, a ferramentaria aqui funciona mais de sábado e domingo do que de segunda a sexta. Então você tem que assinar esse papel aqui se comprometendo de que você vai trabalhar sábado e domingo aqui na empresa. E eu era pastor da igreja. E aí se foi o meu sonho. Porque eu falei para ele que eu não poderia trabalhar no domingo. No sábado eu poderia trabalhar mais no domingo. Então, irmãos, a gente percebe que o sistema humano, ele não é a favor de Deus, ele é contra Deus. Né? E o mundo que nós vivemos, então, nós estamos nessa batalha. Este mundo que eu quero, hoje à noite, com os irmãos, entender. Né? Por exemplo, vamos dar algum exemplo, e eu vou aqui colocar para os irmãos, não é este mundo que a palavra de Deus está falando aqui no versículo 15, não ameis o mundo, mas existe um mundo que nós conhecemos como o mundo, a criação de Deus, né? Em João capítulo 17, versículo 5, abra sua Bíblia lá, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. João 17, 5. Diz assim a palavra de Deus. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então veja aqui, que quando Jesus está ali dizendo, falando com o nosso Deus e Pai, que ele estava dizendo, Senhor, me glorifica com a glória que eu tinha antes que este mundo existisse. Está falando das coisas que foram criadas. Deus criou esta terra. E Ele chama esta terra, as coisas que estão aqui na terra, as árvores, o mar, as montanhas, de mundo. Né? Capítulo 21 ainda, no versículo 25, capítulo 21, versículo 25, é o último versículo do livro, irmãos, né? A palavra de Deus fala assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Então, quando ele fala aqui que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros, está falando do nosso espaço físico,
do nosso mundo. Se fosse escrever para cada uma das coisas que Jesus fez e falou e ensinou, este mundo não caberia os livros que ele tinha feito. Então, a Bíblia fala deste mundo, que é o mundo como criação de Deus. Nós temos que entender isso. Mas não é o mundo que está no versículo 15 aqui do capítulo 2 de 1 João. Não é mesmo o mundo, não é este mundo. Não é este mundo a criação de Deus. Em João 16, 21, nós temos também a palavra mundo sendo utilizada aqui. João capítulo 16, versículo 21. João 16, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. E esta palavra, um homem no mundo, está se relacionando à humanidade. A humanidade. Então o mundo também está de uma forma geral, se referindo à humanidade, às pessoas, à personalidade, uma pessoa. Cada pessoa, ela é independente, individual, não é igual. Não é igual. Né? Você pode pegar a Shirley e a Sheila. Elas são gêmeas, mas elas não são iguais. A gente que tem dificuldade, agora não, né? Porque elas diferenciaram, né? Mas quando elas eram menorzinhas, eu tinha dificuldade de saber quem era uma e quem era a outra, né? Elas até brincavam, né? Com essas coisas. Mas mesmo assim elas não são iguais. Quem conhece as duas sabe que uma tem um tipo de personalidade e a outra tem outra. Não são iguais. E é referente à pessoa, à humanidade, que a Bíblia também fala, usa o termo mundo aqui. Uma outra forma, um outro sentido em que a Bíblia fala sobre mundo, né? A gente também encontra em João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 4. João capítulo 7, versículo 4. João 7, 4 diz assim: porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça qualquer coisa em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Então aqui novamente a palavra de Deus usando o mundo aqui, mas se referindo a este mundo como uma humanidade alienada de Deus, sem Deus na vida. E eles estão falando para Jesus: manifesta-te a estas pessoas. Ele usa aqui o termo manifesta-te ao mundo. Então a esta humanidade que está alienada, está longe de Deus, fora do conhecimento de Deus. Então nós vemos aqui também que a palavra de Deus fala sobre esta questão da humanidade alienada de Deus, né? Em João, ainda capítulo 3, versículo 19, João capítulo 3, verso 19, né? Nós lemos hoje de manhã o texto de João. Foi hoje de manhã? Não. Foi hoje de manhã que nós lemos João 3, né? Versículo 19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a palavra de Deus aqui fala que o Senhor Jesus veio ao mundo. Este mundo aqui é a humanidade que está alienada de Deus, está sem Deus na vida. Então, quando você lê o mundo aqui, são as pessoas sem Deus, sem salvação, né? Nós temos também uma outra menção de mundo nas Escrituras, né?
sentido daqui de João 3,19, nessa humanidade alienada, mas com uma ideia adicional de que nenhuma distinção se faz quanto a raça, nacionalidade, cor, né? Não se faz nenhuma distinção. Em João 3,16, nosso versículo conhecido, né? Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo, e este mundo também dá o mesmo sentido do anterior, um mundo alienado de Deus, né? Mas com a ideia de que atinge as raças, as nacionalidades, a cor, né? E se a gente quiser entrar na área de gênero, a idade, o sexo, Deus amou o mundo, amou as pessoas que compõem este mundo. Então veja aqui que a palavra mundo aqui também tem esse sentido, né? E por fim, irmãos, um outro sentido que nós encontramos está em João capítulo 7, versículo 7, né? João capítulo 7, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico de que as suas obras são más. E aqui o Senhor Jesus está falando do mundo e fala que este mundo produz obras más. Então a ideia é o domínio do mal. Há um domínio, irmãos, do mal, né? E o mundo aqui, no sentido dos itens 4, 5 e 6, que está alienado de Deus, este mundo precisa de salvação. Por isso que a ordem é: ide por toda a Osasco. É isso? Não? Ide por todo o estado de São Paulo. É isso? Também não. Ide por todo o Brasil. Agora acertei, não? Também? Ide por todo o mundo. E aí, o mundo aqui é nesse sentido que engloba aqui tanto a humanidade alienada de Deus, essa humanidade composta alienada de raças, tribos, nações, cores e sexo. Este mundo que deve, de uma forma, ser controlado pelo mal. E é verdade, irmãos, você pode perceber como que as coisas acontecem no nosso mundo, né? As pessoas, elas têm prazer em fazer o mal, né? Eu estava vendo uma reportagem, foi hoje mesmo, um policial abordou um rapaz, e ali naquela interrogando o rapaz, né? Você tem alguma coisa ilícita na sua casa? Não, sou policial, não tenho nada não. Tem certeza? Não, não tenho nada não. Posso entrar na sua casa e procurar? Pode, lá não tem nada. E o policial vai lá e não encontra. Encontra arma, encontra droga, encontra tudo lá. As pessoas, elas estão cegas, irmãos. Elas acham que elas são espertas para o mal. E o mal, ele se volta contra aquele que o pratica. Então este mundo de domínio mal, ou nós podemos determinar isso como o reino do mal, é o verdadeiro sentido do que a palavra de Deus diz aqui em 1 João capítulo 2, versículo 15, né? É esse o sentido. O sentido de que nós não devemos amar o mundo, ou nós não devemos amar este reino do mal que vigora, que governa, que comanda este mundo, irmãos. Nós não devemos amar. Aí você pode perguntar assim: mas pastor, será que tem gente que ama? Claro que tem, irmãos. A maioria ama.
Não talvez na complexidade do mundo, mas ama. Talvez ame alguns detalhes, né? Eu dei um estudo aqui para as irmãs, no passado, já bem distante, né? Sobre vestimenta. E eu usei, inclusive deve ter muitas irmãs que têm a apostila da Kate Colley, né? E ela, dizendo que ela é americana, lá nos Estados Unidos, esposa de pastor, ela disse que ela ia visitar as famílias para falar sobre, reunir a mãe, as filhas, para falar sobre vestimenta, né? Então chegava aquela jovem e falava assim: olha, irmã, pode mexer com tudo na minha vida, mas não mexe com as minhas calças. Não mexe com as minhas calças. Então a gente percebe, irmãos, que aquela pessoa até está tendo uma boa intenção, mas em algumas coisas elas pecam, porque elas se deixam levar por algum interesse. E é esse interesse que a Bíblia diz, do mundo mau. Não ameis este mundo mau, nem o que no mundo mau há. Não ameis. Porque se você ama, irmãos, você vai atrás. Você vai atrás. Eu me lembro quando eu era jovem ainda, né? E eu estava voltando da cidade com a Ana, nós estávamos namorando, e o ônibus parou na frente de uma banca de fruta lá em Campinas, na Andrade Neves. E nessa banca de fruta era a época de figo, e a Ana viu aquelas caixinhas de figo, né? E ela olhou e tal, mas na hora ela não falou nada, né? Quando nós estávamos chegando na casa da mãe dela, ela falou assim para mim: nossa, mas o ônibus parou na frente daquela banca de fruta, e lá tinha umas caixinhas de figo. Eu acho que era uma delícia. Eu fiquei com tanta vontade de comer, né? Eu não falei nada, sabe? Eu fiquei quietinho. Eu me despedi e tal, como se eu fosse embora para casa. E a distância da casa da Ana até naquela barraca dava uns 7 quilômetros, mais ou menos. Eu era jovem, né? Atleta, né? Eu corri 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar, e comprei a caixinha de figo e levei para ela. Então, irmãos, por que eu fiz isso? Alguns falam: por que você fez essa loucura? Porque a gente ama, irmãos. A gente ama. E se a gente ama, a gente vai atrás, a gente corre atrás. Não importa o sacrifício, se a gente ama, a gente faz sacrifício. Então Deus está falando: não ameis o mundo. Porque se você amar as coisas deste mundo, você vai correr atrás dele. As coisas deste mundo mau. Por isso que eu diferenciei aqui para os irmãos que o mundo mau não é a criação, não é o figo, não é a casa, não é o carro, é o sistema que nós vivemos. É o domínio do mal que está preponderando na vida das pessoas. E as pessoas têm colocado Deus em segundo lugar, se não em outros postos, mas não em primeiro lugar na sua vida. O mundo, então, irmãos, no sentido aqui do domínio do mal, é o nosso inimigo. É o nosso inimigo. O reino do mal. Esse conjunto de valores que existe aqui neste mundo, que é contrário, que é hostil a Deus e ao seu povo. É este sistema que Deus fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É deste mundo mal, desse sistema contrário a Deus e aos crentes, que Satanás é o príncipe. Ele é o príncipe deste sistema de mundo. Vamos dizer, é o príncipe deste mundo. O mundo ali é esse sistema do mal em que as pessoas vivem. E olha, irmãos, hoje em dia, eu já falei isso para os irmãos muitas vezes, hoje em dia, ser cristão é resistir a este mundo, é remar contra a correnteza, irmãos. Enquanto todo mundo está aproveitando a força da corrente do rio para você ir lá para baixo, o crente é aquele que está nadando contra a correnteza. E as pessoas estão falando: para de ser bobo, deixa a água te levar.
Olha como é gostoso. E olha, irmãos, eu vou falar isso daí porque eu já fiz isso, já é bom, viu? Lá em Rio Claro, tem 2 rios que cortam a cidade. E a gente pegava os jovens da igreja e nós íamos nadar lá no rio, né? E em um certo lugar lá tem uma correnteza. Então todo mundo beirava o rio, subia até lá em cima, aí depois se jogava na água e deixava levar até lá embaixo. Aí lá embaixo a gente subia de novo e ficava pulando. Agora, quantas vezes, eu lembro disso, irmãos. Eu estava lá embaixo, eu falei, eu vou tentar subir o rio nadando até lá em cima. Eu fazia isso 50 metros, já desistia, saía do rio e ia de a pé andando, porque é muito cansativo. É muito desgastante, irmãos, nós nadarmos contra a correnteza. Por isso muitos crentes estão sucumbindo, dizendo, eu até tentei, mas eu não consegui, então o que todo mundo faz eu também vou fazer. É assim. Então, todos os crentes que querem resistir a este mundo, é como se estivesse nadando contra a correnteza. Por isso, ele tem que estar disposto ou disposta a deixar de agradar os homens para agradar a Deus. Por isso que Jesus disse lá em Mateus, irmãos, capítulo 5, vamos ver lá Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Eu lerei, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus, versículo 11 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então veja aqui, irmãos, eu vou dar aqui alguns destaques. A palavra bem-aventurado é feliz. Você será feliz quando as pessoas começarem a te perseguir, porque você não está nadando a favor da correnteza junto com eles. Você está se separando, você está controlando a sua voz, você está controlando o que você fala, você está sendo mais cuidadoso com o que você faz. Você pensa antes de agir, principalmente quando se trata das coisas de Deus, aqui neste mundo. Então, irmãos, eu quero dizer aqui para os irmãos que nós devemos resistir a este mundo. Resistir a este mundo. Mas por que resistir, irmãos? Porque o pastor Jorge, ele pregou na igreja lá e eu quero fazer o que ele está falando. Não, irmãos, não faça isso. Eu sou um irmão como você. Nós somos uma irmandade. Você não tem que fazer nada para me agradar. Nem eu tenho que fazer nada para agradar você. Se você ler aqui no texto, você vai ver que tudo que nós sofremos, se nós nadarmos contra a correnteza, tudo que nós estivermos fazendo, olha lá no finalzinho do versículo 11, nós devemos fazer por quê? Por causa de Cristo. Olha lá, todas essas coisas, se você estiver passando por minha causa, por causa de Jesus, essa é a declaração mais importante neste verso. Tudo que nós passarmos, se nós estivermos desejando não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, se nós estivermos fazendo isso por causa de Jesus, então, irmãos, esta não conformidade com as coisas do mundo, ela vai ser sempre por causa do meu Salvador. Por que você não faz isso?
eu não faço isso por causa do meu Senhor. Ele não quer que eu faça. Porque tem gente que fala assim, eu não faço isso por causa da igreja. Minha igreja não aceita isso. Irmãos, igreja, a igreja são as pessoas. E por causa das pessoas eu não vou fazer. Os irmãos lembram, irmãos, olha, eu vou dizer que tem certas coisas que a gente tem que aprender na prática mesmo. Maria pegou aquele vaso de um perfume caríssimo e derramou sobre Jesus. E Jesus disse, para a minha morte. Ela me ungiu para a minha morte. E isso vai ser mencionado para sempre, o que ela fez. E eu, numa pregação, eu falei, irmãos, às vezes nós perdemos oportunidades de fazer o bem e não fazemos. Só que aquela oportunidade nunca mais vai aparecer na nossa vida. E nós deixamos de fazer ela. Por isso a gente tem que aproveitar para fazer. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando alguém vier falar para mim, por que eu não faço isso, ou eu não faço aquilo, ou por que eu faço isso e isso, eu tenho que falar, por causa do meu Senhor. Não por causa da minha igreja. Não por causa do meu pai, da minha mãe. Não por causa do meu esposo, da minha esposa. Mas por causa de Cristo. Se nós passarmos por todas essas perseguições, por causa de Jesus, olha o que diz o versículo 12. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a palavra de Deus fala que se o que eu faço é por causa de Jesus, pelo amor que eu tenho por Jesus. Os irmãos querem ver uma prova bíblica sobre amor, irmãos? Aqueles assassinos, bandidos, convertidos a Deus, que foram companheiros de Davi, que Davi, fugindo, ele precisou se reunir com o povo. Ele escolheu bandoneiros, bandidos, assassinos, quase 600, se não for 600, eu não estou aqui guardando exatamente o número agora. Eles estavam ali num acampamento, conversando, e Davi, ele se lembra de uma nascente de água, e ele ali comenta como quem não quer nada, olha que vontade de beber daquela água. Alguns daqueles valorosos soldados de Davi atravessaram o exército inimigo, irmãos, com o perigo de morrerem, para ir buscar a água para dar para Davi, de tanto amor que eles tinham por Davi. Que Davi, quando eles voltaram com este sacrifício que eles fizeram, com o perigo da sua própria morte, Davi não teve coragem de beber aquela água, e ele ofereceu aquela água para o Senhor. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos, se eu amo, irmãos, nada é impossível para quem ama. E se meu amor está em Jesus, então eu vou fazer a vontade dele na minha vida. Eu vou lutar de todas as formas possíveis e imagináveis para agradar o meu Deus, porque eu o amo mais do que tudo nesta vida. Isso vai ser evidenciado em minha vida, na sua vida, pelo amor que eu tenho por Deus, porque o amor é assim. O amor, ele não vê sacrifício pelo objetivo, pelo alvo do seu amor. Então, irmãos, quando o Senhor Deus fala aqui, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, está dizendo claramente isso. Não ame esse sistema do mundo. O seu amor tem que estar em Deus, irmãos, em Deus. O mundo, irmãos, é nosso inimigo. Inimigo. Não contemporize com o mundo. O mundo é nosso inimigo. O diabo, que é o governante deste mundo, desse século, desse presente século,
tem sabedoria. E Ele usa estratégias para nos desviar de fazer a vontade de Deus. E Ele, você pode falar, Ele não se preocupa comigo. Já é uma das estratégias dele é essa. Tem gente que não acredita que Ele existe. É outra estratégia dele. Fazer com que as pessoas não acreditem nele. Para Ele ter liberdade de atuação na vida daqueles que não acreditam nele. Então, irmãos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se você ama esse mundo, o amor de Deus Pai não está em você. Esta é a mensagem que João fala para os crentes. E nós estamos vivenciando um período assim, em que as pessoas são iludidas, iludidas pela fascinação deste mundo. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça diante de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, como está a sua relação com este mundo? Como está a sua relação com este mundo? Lembre-se, nós temos 3 inimigos: o diabo, a nossa carne e o mundo. E Deus fala para nós: não ameis o mundo, porque há possibilidade de se amar o mundo. E Deus fala: não faça isso. Não ame esse mundo. Porque se você amar este mundo, o amor de Deus não está sendo manifestado na sua vida. Ó Deus, eu agradeço por poder, esta noite, meditar na Tua Palavra. O cuidado que o Senhor tem de nos alertar sobre os inimigos da nossa alma. O diabo, a nossa carne e este mundo que nós vivemos, esse sistema mundano que nós vivemos. Ó Deus, ajuda-nos a amar ao Senhor mais do que tudo nesta vida. Ajuda-nos, ó Deus, que este mundo não tenha acesso ao nosso coração, Senhor. E que nós possamos, Senhor, colocar sempre o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Porque a Tua Palavra diz isso. Que se nós buscarmos o Seu reino em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor deve estar entronizado no nosso coração. O Senhor deve estar reinando na nossa vida. É isso que nós devemos desejar, como homens e mulheres de Deus, que amam o Senhor de todo o coração. Obrigado por Tua Palavra, Senhor. Obrigado por todos os irmãos presentes esta noite aqui. Eu quero rogar dos céus a bênção sobre estas vidas. Que cada um desses irmãos e irmãs possam ser abençoados pelo Senhor. Pois é em nome de Jesus Cristo, o meu Salvador, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Muito bem, irmãos, nós vamos ouvir um hino pelos irmãos músicos. Enquanto eles tocam este hino, nós estamos encerrados. Tenha uma boa semana e até quarta-feira, se o Senhor permitir.